fora da tomada quando não está se fazendo uso do aparelho. Mas normalmente quando a gente circula em qualquer casa, a gente vê que existem vários LEDs por aí afora. Tudo isso consome energia e, é claro, a conta vem no final do mês. Cuidado com gastos com telefone, telefonia fixa, imóvel. Pense no seguinte, telefone é para se fazer uma comunicação rápida. Se você tem que resolver um assunto mais longo, isso deve ser feito pessoalmente. Pessoalmente ou até mesmo pela internet, né? Que ainda assim se torna mais barato do que o quanto é cobrado hoje pela telefonia, normalmente, né? Você tem um valor fixo, né? A internet você paga aquele valor mensal que hoje você se comunica em qualquer lugar, e mesmo quando você faz pacotes de planos de telefonia móvel, você também pode fazer, né? Aquele valor fixo para você mandar mensagem, utiliza mensagem instantânea, né? Utiliza outros meios para diminuir na conta, Procure utilizar um sistema de telefonia móvel, já que estamos tratando desse assunto, que seja a mesma operadora do seu grupo de relacionamento. Né? Não adianta você escolher, tem a operadora X que promove tais e tais descontos e promoções e benefícios. Porém, o meu grupo de relacionamento não usa a operadora X, usa a operadora B. Então, qual é a vantagem para você? Porque normalmente os benefícios e as vantagens são concedidas à mesma operadora. Entendi. Né? Então, é esse cuidado na hora de comprar, né, um telefone móvel, você tem que saber qual operadora você vai trabalhar. E falando em planejamento, a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: eu tenho que conhecer quais são as minhas despesas, para que eu saiba aonde está correndo o meu dinheiro. A primeira pergunta que eu tenho que responder, se eu ainda não faço um planejamento, e eu não preciso pensar que eu tenho que ter habilidades em informática, se eu tiver e quiser usar a informática para me ajudar como ferramenta, sim, posso estar usando. Mas lápis, papel e borracha funciona. Uma cadernetinha que você use e anote lá, olha, eu gastei tanto. E não pense vocês que a maioria das pessoas que estão endividadas não é porque estão pagando uma prestação de casa ou de um veículo, que são valores mais expressivos, mas é porque passaram nesta loja, gastaram 20, nessa aqui gastaram 50, 10, e aí no acumulado, o corpo, a mente, ela não processa e pensa que quando você está pagando com o cartão, não está saindo dinheiro. Para quem está endividado, a dica é: quebre os seus cartões de crédito. Não utilize. Tudo fora. Quando você terminar de fazer o pagamento da sua dívida, com certeza essas operadoras vão te querer de volta e, inclusive, é possível bloquear o cartão, mesmo estando pagando dívida, e depois você pode ativá-lo. É que hoje eu percebo assim, que tem algumas operadoras, o que elas estão fazendo? Elas mandam já a negociação para o cliente, mas dando para ele a opção de continuar usando o cartão. Antigamente não se podia fazer isso, né? É como você falou, antigamente o crédito era mais difícil. Era mais restrito. Então você só ia poder usar o cartão quando ao final da quitação do carnê, das parcelas todas, né? E hoje não, hoje eles estão oferecendo esse tipo de, assim, qualquer pessoa. Eu percebo assim, quando eu recebo a minha fatura, não é que eu não vou pagar a fatura ou que eu não paguei a fatura. Eles já mandam essa negociação para você escolher. Aumenta muito mais o valor que você tem de dívida. E aí ainda eles mandam assim, numa tarja grande escrito, e você vai poder continuar usando seu cartão. Porque para eles é interessante, né? Para eles, gente não a forma que eles ganham dessa forma, né? É como grandes lojas, às vezes a gente pensa que carnê é algo que está em desuso, demodê. Mas não, ainda existem muitas lojas que usam carnê, né, de populares, né, varejo de São Paulo e de outras capitais também. Então, o que é interessante que a gente observe? Se eu estou endividado, meu foco é sanar as dívidas. Segundo, eu tenho que diferenciar necessidade e vontade. Eu posso realizar meus sonhos, projetos? Posso. Só que a ordem na minha vida deveria ser sempre primeiro necessidade e depois vontade. Quando eu faço o inverso, a necessidade eu não posso ficar sem. É verdade. Eu vou e realizo a vontade, mas eu tenho que realizar a necessidade. Se no momento não é um momento, vamos dizer assim, de vacas mais gordas, realizo só a necessidade. Paro, penso, planejo e no futuro realizo também
minha vontade. Dessa maneira, eu nunca vou cair no superendividamento. Uma outra coisa que eu devo fazer, eu falei da planilha, né, onde eu anoto o que eu gastei. A partir de 2 meses eu já tenho como comparar. E aí eu conheço o meu comportamento e o meu consumo. E aí eu consigo saber exatamente onde eu posso promover. Eu já fiz isso, Cristiane, porque teve uma época que eu achava assim, puxa vida, eu ganho dinheiro, né? É muito comum essa sensação. Só que eu não sentia onde eu gastava. E eu fiz assim, eu não fiz 2 meses, eu fiz 1 mês só. Mas eu anotei tudo, até o cafezinho. Aí no final do mês eu até mostrei para uma pessoa, parece que eu não ganho dinheiro, né? Mas eu ganho, olha quanto que eu gastei esse mês. E não foram coisas assim que eu comprei, assim, parcelado, foi quase tudo que é à vista, mas é que assim, de tanto você dar 10 aqui, 20 ali, 50 ali, a impressão que você tem é que você não ganha bem, que você, seu valor é insuficiente para você sobreviver. Na realidade é uma má gestão, é uma falta de foco. Que eu só enxerguei no dia que eu realmente achei assim, eu vou anotar durante esse mês para eu ver como que eu tenho, né, usado o meu dinheiro. E foi aí que eu percebi, em tantas pequenas coisas que diariamente a gente vai, né, adquirindo. Pra você ter uma ideia, não teve um dia que eu não gastei. Então, de 31 dias. E se você observasse, depois vendo esse relatório, você podia dizer, olha, isso aqui eu não precisava. Era algo que eu podia ter passado na rua e viu. Né? Então a maioria das pessoas estão nessa situação. Elas recebem, não é porque elas não recebem, não é porque elas não têm renda, é porque vai indo aqui, algumas pesquisas dão conta de que, você falou em dar 10 aqui, 10 ali. Quando você está com uma cédula de maior valor na mão, uma cédula de R$100, você tem um certo apreço a ela. Você me sabe, mas eu vou trocar. Agora, se você der R$100 em cédulas de 10 para a pessoa, rapidamente ela vai consumir aquela quantia. É verdade. Então, a gente precisa aí se atentar, né, a essas pequenas coisas. No momento da dívida, você acha que é o momento da pessoa investir em algo? Porque, às vezes, a pessoa tem esse desejo, né, quer mudar, já começando por um passo de, sei lá, começar a investir em pequenas coisas. Você acha que é o caminho ou não? Acho que primeiro a gente tem que pensar em sanar o que está gerando juros e multiplicando na vida da pessoa. Eu particularmente acredito que quando você está endividada, não é o momento de investir. É o momento de se apagar ali o incêndio. Porque normalmente nós estamos falando aqui, crédito consignado, você paga uma taxa de juros de 5,5%. Cartão de crédito, 14%. Cheque especial, 9%, 12%. Se você está endividado, você certamente vai ter uma quantia pequena, você não vai ter sobra. Então, você vai tirar da parcela que você vai quitar o seu financiamento, a sua dívida. Então, deve ser uma quantia pequena. E você vai levar para o mercado, que vai te remunerar a 1%, a 2%. Então, assim, existe uma corrente de colegas que até defendem, mas para mim, não encaixa. Porque você lógica, vai investir... Né? Você está pagando 9 de juros e vai investir para ganhar 2. Né? As taxas de juros maiores são para quantias maiores. E só fazendo um parênteses, investimento, a minha decisão de investimento, quando eu tiver folga no meu orçamento, ela deve ser pensada da seguinte maneira. Qual é o prazo que eu tenho para investir? Qual o valor que eu disponho? E você tem curto, médio e longo prazo. A partir de 5 anos, a gente considera médio prazo. Anterior a isso, é curto prazo. E considerando as dívidas, o que eu devo pensar? Primeiro, eu sano as dívidas, e aí eu já falei desse orçamento que eu devo montar, você, inclusive, exemplificou que percebeu que você conseguia enxergar aonde é que foi o dinheiro e percebeu, existem coisas aqui que eu não precisava. Eu tenho foco, é uma viagem, é um curso, uma especialização, trocar o carro, adquirir um imóvel ou refazer esse imóvel, fazer uma reforma, né, vamos dizer assim. Então eu tenho que ter foco. Primeiro eu sano as dívidas e aí depois, com o meu orçamento em dia, eu começo a fazer o seguinte, uma reserva. Que deve ser o quê? Existem percentuais, mas mais importante do que o percentual que eu guardo é a frequência. É estar sempre guardando. E não é que aqui eu queria dizer que nós vamos ser, vamos dizer assim, como o tio Patinhas, aquele desenho da personagem da Disney. Significa que
Eu tenho coisas boas que eu quero participar, desejos que eu quero realizar, mas eu também tenho problemas que podem incorrer. Uma perda de emprego, uma doença, um falecimento, onde eu preciso de recursos disponíveis. É importante pensar dessa maneira. Eu li uma vez um livro, até que o autor ele falava assim, olha, não é que você vai deixar de ter prazer e alegria, mas você tem que pegar o seu todo, dividir necessidades, né? Depois você vai entender que uma reserva é importante e depois você vai deixar desse todo 10, 15% que é para o teu prazer, que é para a tua alegria, que você vai poder todo mês ter, você vai saber que você tem aquele valor aquele mês para você fazer com algo que vai te alegrar, exatamente, algo que vai te trazer uma satisfação, algo que vai realmente suprir algo fora das tuas necessidades. Então, eu acho que às vezes a gente tem que pensar nisso, né? Saber, olha, para eu me divertir, para eu comer fora, eu tenho por mês isso. Estourei isso só o mês que vem agora, né? Exatamente. Eu vou me guardar nesse mês para eu não pegar a parte do mês que vem, entendeu? Exatamente. Então, acho que a pessoa precisa saber pegar o valor que ela realmente, real, que ela tem, né? Que ela recebe e separar aquilo para que ela possa administrar com bem, equilíbrio, né? Para que você possa satisfazer as suas necessidades, como você bem colocou, primeiro as necessidades, depois as vontades, nessa ordem, e promover o bem-estar seu e da sua família. E é importante que, se estamos numa família, todos participem. Eu tenho uma dívida, eu tenho um problema financeiro e aí suponhamos que seja um casal com filhos. Eu não partilho, eu não digo por que nós vamos apertar o cinto. E não aperto o cinto. Vamos comprar coisas e mais coisas e os filhos não estão participando, não sabem por que devemos apertar o cinto. É importante que todos colaborem. Estamos apertando o cinto porque estamos com dívida. Não, olha, deixamos de gastar em algumas coisas, por quê? Porque queremos fazer uma viagem prazerosa no final do ano ou na nossa época de férias. Então, isso é importante. E aí queremos chegar lá e nos divertir. Não viajar, chegar lá. Não. Tem que ficar trancado, né? Vamos cumprimentar vocês, né? Agora no ar.